Projeto Libélula Nova Terra, relatando os capítulos do livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Abélia Rodrigues, Vivendo com Jesus. Vamos relatar capítulo por capítulo de uma forma carinhosa. Vamos lá? Capítulo 23. Eram de Betsaida. Ao tempo de Jesus, Betsaida, que se traduz como casa de pesca, situava-se ao lado nordeste do mar da Galileia, a poucos quilômetros de Cafarnaum, e foi vítima de um fenômeno sísmico que, a levantando, distanciou-a do Lago Generoso e que no Evangelho comparece como havendo sido uma cidade próspera de tradições vigorosas. De lá saíram Pedro, André e Felipe, que se tornaram discípulos devotados do Mestre, imortalizando-a nas páginas da história. Também se acreditava que Herodes Filipe, um dos tetrarcas que governavam Israel, mandou erguer no seu solo um templo pagão dedicado a Lívia, a mãe de Tibério, que conduzia o Império Romano, e fora casada com Augusto. Conquistada através dos tempos por outros povos, é muito antiga e encontra-se inscrita no Velho Testamento como constituída de duas partes, sendo comentada por Flávio Joséfo. No seu solo foi sepultado Herodes Filipe com muita pompa, havendo recebido várias vezes a visita de Jesus, que ali operou inúmeros fenômenos de curas, não se permitindo, porém, aderir à sua doutrina, que teria levado o mestre à lamentação quando se referiu: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Não foram poucos os admiráveis fenômenos que nelas se produziu, sem que a sua população de cultura helênico-romana se interessasse por reflexionar em torno da sua mensagem. De lá também procedia o paralítico abençoado pelo divino socorro na piscina de Betesda, na porta das ovelhas em Jerusalém, que, após 38 anos aguardando o milagre das águas serem movimentadas pelos anjos, o que produzia a cura dos homens, dos enfermos, que nelas se atirassem, não conseguira êxito, e Jesus recuperaram. Jubiloso e carregando o catre imundo em que se repousava, censurado pelos judeus por essa ação proibida em razão de ser um sábado, ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Interrogado para que informasse quem assim o propusera, esclareceu não o saber, porque ele se havia afastado e perdera-se na multidão. Isso, porém, era fácil identificar-se, aumentando o ódio dos pigmeus morais que procuravam motivo para incriminá-lo, acirrando mais os seus sentimentos inferiores de inveja e malquerência. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estais são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. A recomendação psicoterapêutica de Jesus tinha procedência, porque todas as aflições, como bênçãos, procedem do seu interior, dos seus atos, devendo se recompor as paisagens morais, a fim de que
os males e a degeneração não voltem a povoar o mundo interior, íntimo, dando lugar a danos maiores do que os anteriores, aqueles dos quais se foi liberado. O insensato, porém, correu célere e foi dizer aos judeus quem o havia liberado da paralisia, dando lugar a que os insanos aumentassem a perseguição contra o justo, pelo hediondo crime de amar e de servir. Ademais, justificavam a sua insânia perseguidora porque Jesus afirmara que Deus era seu Pai e que não deixar de ser paradoxal do que olvidavam da origem divina de todos os seres e da misericórdia do genitor divino. No seu falso excesso de zelo, nem sequer o nome de Deus podia ser pronunciado, muito menos atribuir-se a herança da sua sublime paternidade. Ainda por muito tempo haverá aqueles que odeiam os valores éticos elevados, dominados pela inferioridade da inveja e do despeito em face da sua condição de incapazes de produzir o bem e de ajustar-se aos princípios de elevação, descarregando então as suas mazelas em sedições, calúnias, perseguições criminosas, ocultando o próprio conflito que procuram disfarçar em sentimentos de justiça e zelo social. Jesus, porém, pairava acima deles e sabia que o sábado foi feito para o homem, não para este, para aquele. Os maus e todos quantos se comprazem em tentar obstaculizar a marcha do progresso sempre encontram motivos reais ou falsos para o desencadeamento da sua sanha, sistematicamente perseguindo aqueles que se lhes não submetem, na ilusão de destruí-los, como se o fato de eliminar ou de subestimar os valores de alguém possa destruir-lhe os exemplos, os conteúdos iluminativos. Passaram, desse modo, todos aqueles que se obstinavam em perseguir Jesus, em apagar-lhe o nome da história, em adulterar as suas palavras e lições, adaptando-as às suas paixões infelizes, enquanto que os tempos sucessivos têm-lhe feito justiça, embora ainda não permitam a embriaguez enobrecedora pela sua mensagem. A paralisia do homem de Betsaida toma conta da odierna sociedade que vive à procura das novas piscinas dos milagres, após a exaustão naquelas dos prazeres insanos e degenerativos, a fim de recuperar o ânimo e restabelecer as forças para novamente atirar-se na intoxicação da volúpia em que se aturdem e enlouquecem. A palavra, no entanto, do incomparável Rabi permanece como o único roteiro de segurança para os caminhantes terrestres, que se perderam nas estradas do prazer utópico e alucinante, gerando os tormentos em que se rebocam. A necessidade de não voltar aos comportamentos anteriores é o primeiro passo para a recuperação do bem-estar, e quando ainda se encontre sob as chuvas as consequências dos erros anteriores, a mudança de pensamento e de atitude para o bem logo proporciona alteração emocional que irá contribuir eficazmente para a alegria de viver e a paz. É necessário, portanto, carregar o catre das próprias misérias a fim de libertar-se da sua junção penosa, de modo a poder seguir livre na conquista dos espaços do amor e da solidariedade. Ainda hoje, 20 séculos transcorridos, os habitantes da Betsaida contemporânea, em que se converteu a terra, exigem fenômenos espetaculares, curas fantásticas, surpreendentes acontecimentos, sem a consequente responsabilidade de aplicar os seus ensinamentos ocultos na conduta real, de maneira
a integrar-se nos elevados postulados da verdade e do bem. Vive-se o primado da ilusão, da busca das sensações em clima de renovação incessante, dos prazeres que levam à exaustão, embora o conhecimento que se encontra em abundância em toda parte, convidando a reflexões profundas a respeito do significado existencial dos objetivos terrestres. A ilusão campeia assustadoramente o seu ópio, que fascina, entorpece os sentimentos e anestesia o discernimento, mantendo as suas vítimas em estado de confusão e de ansiedade. Seria de repetir-se, conforme Jesus: ai de vós, Betsaida e Corazim modernas, que tendes acompanhado a marcha do progresso da ciência e da tecnologia, distantes dos sentimentos morais e dos compromissos espirituais, porque perdeis a oportunidade em comum da própria aventura. Betsaida ficava próxima ao mar da Galileia, que um fenômeno sísmico distanciou. As modernas Betsaidas, assinaladas pelos paralíticos da alma, ao mesmo tempo, fornecedoras de apóstolos como Pedro, André e Felipe, encontram-se em expectativa, construindo os templos ao paganismo do prazer, porém expectantes quanto ao amor de Jesus.